Em termos de testar o plano, identificar melhorias, aqui a gente tem também, né, esse item 6, atividade 6 desse nosso frame com as etapas. A gente tem a definição da estratégia e o plano de testes, que é uma definição sobre que recursos a gente vai utilizar, como é que a gente vai estabelecer essa testagem do plano em situação de normalidade, visto que os eventos de interrupção ainda não aconteceram, né? Vamos conduzir os testes propriamente dito e vamos manter o plano de continuidade atualizado, quer dizer, vamos fazer ajustes de maneira a usar os subsídios, né, os feedbacks dessa testagem, desse elemento de teste. Bom, eu queria chamar a atenção para 3 possibilidades para a gente testar. Isso eu estou falando do plano de continuidade da instituição, mas vale para qualquer tipo de plano de resposta a situações de emergência. A gente tem muita dificuldade, às vezes, para fazer isso, porque imagina sempre que eu vou ter que acionar, isso pode determinar uma interrupção do processo real, eu vou ter um desgaste natural, porque vou ter que lançar mão de elementos da estrutura, vou gastar recurso, vou causar um tumulto na organização para fazer o teste. Nem sempre isso é verdadeiro. Então, a gente está trazendo aqui 3 sugestões de módulos, de estratégias para realizar essa testagem. A primeira delas é uma reunião passo a passo, é uma simples reunião. O que é isso? A gente já tem um plano de continuidade estabelecido, então ele tem lá, como eu falei, o processo de gestão da continuidade definido, ele tem a lista, né, a planilha de todas as ações de continuidade com as respectivas competências para cada evento, isso dentro de cada processo, né? Estou repetindo várias vezes para a gente ir massificando isso. Legal, isso está tudo num book, bacana. A gente já distribuiu isso tudo para as pessoas, já fizemos a capacitação dos líderes de processo, isso já foi exaustivamente discutido, etc. Agora vamos fazer uma reunião de testagem. O que é isso? Os participantes, sem interrupção, sentam-se ao redor de uma mesa com cópia do plano em mãos. Então a gente pega o plano de continuidade, ou em formato digital no notebook, ou impresso, enfim, físico. E a gente vai simplesmente dizer o seguinte, a gente vai discutir as ações de continuidade de maneira a perceber se as pessoas elas têm um nível de, vamos dizer assim, de maturidade ou se há uma compreensão mais aprofundada da essência de cada uma daquelas ações. Então, é muito comum a gente construir um plano desse, fazer uma oficina, divulgar, etc e tal, e todo mundo diz, ok, tá legal, entendemos e tal. Quando você chama uma reunião dessa, né, e reúne as pessoas, né, e vão discutir as situações previstas e a sua sequência. Então, é quase como se eu dissesse o seguinte, olha, a situação tal, digamos que ela tem que ser acionada. Quais são essa ação de continuidade? Qual é a sequência dessa ação? O que vai acontecer? Vai envolver quem? Como vai acontecer? Qual é a logística necessária? O que tem que acontecer? Qual é a expectativa? E a gente pede para que as pessoas, consultando o plano, ou seja, com base naquilo que está escrito, estabeleçam uma discussão. Então, uma discussão dirigida sobre o plano. Essa é uma maneira indireta da gente testar o plano. Porque questões que possam ter passado despercebidas, ou questões ou detalhes importantes que eventualmente ficaram mal redigidos, ou detalhes faltantes, situações omissas, ou elos faltantes, nessa discussão devem aparecer. Uma outra maneira de fazer isso é a chamada oficina de cenários, né? O método é semelhante à reunião de passo a passo, em que a gente discute cada um daqueles eventos de interrupção, e os passos e as situações, as medidas de continuidade, exceto que um cenário é concebido antes da oficina e os membros utilizam o plano para melhor definir o melhor conjunto de medidas a serem tomadas diante do cenário proposto. Então, diferente do primeiro caso, em que a gente vai fazer um exame analítico de cada uma, é quase que um estudo dirigido, na oficina de cenários, isso pode ser assessoria de risco, quem prepara, ou assessoria, ou a área dedicada a pensar a continuidade, constrói um cenário hipotético, uma situação de contingência hipotética, obviamente, né? Essa, antes da própria oficina, ela é desenhada, as pessoas vão chegar, vão se sentar em torno de uma mesa, aquele caso é dado, é colocado no centro da roda, e aí o grupo, inerente, por exemplo, a um processo, as pessoas lideradas, né, comandadas ali pelo líder do processo, vão, utilizando como subsídio o plano de continuidade, vão estabelecer as ações todas que vão ser elaboradas, testando a suficiência, a consistência
e o conteúdo do plano. É quase que como oferecendo uma resposta em termos de ações de continuidade à luz daquilo que está previsto no plano. Então, nesse momento, é natural que questões, problemas, dúvidas também sejam identificadas. E a terceira estratégia, essa é a mais complexa, mas ao mesmo tempo é possivelmente a mais eficaz. Como o próprio nome diz, o objetivo é simular situações de indisponibilidade e medidas reais. Então, as simulações, mais do que outros métodos, elas precisam ser cuidadosamente planejadas. Por quê? Porque, efetivamente, eu vou provocar, obviamente que num ambiente e de uma maneira controlada, eu vou provocar a interrupção do processo, né? O importante é a gente planejar direito para evitar tumulto, confusão, quando alguma coisa der errado, e evitar a interrupção de operações reais com prejuízo real para a instituição. Então, é mais ou menos assim. Digamos que eu tenho uma rotina que tem que, um exemplo, essa rotina precisa acontecer uma vez por mês, numa situação X, Y, Z, e precisa de um recurso humano específico para realizar aquilo. E isso tenha sido tratado já entre as hipóteses de interrupção e tem uma ação de continuidade determinada. Ok, o que eu vou fazer? Naquele dia, naquele momento, é claro que aquele recurso humano não estaria indisponível, mas a assessoria de riscos ou a área encarregada de tratar a continuidade vai chegar lá e vai dizer o seguinte: em vez de você, recurso humano, se dirigir para o local e fazer, você vai chegar no local e nós vamos chegar lá na hora juntos e vamos dizer o seguinte: esse recurso humano não existe. Finge que ele não está aqui, ele não apareceu, ele não existe, a pessoa não veio, está indisponível por alguma razão. Aciona a medida. E aciona a medida real. Então, digamos que eu tivesse que naquela circunstância acionar um elemento que é pertencente a um outro setor e que precisa estar presente ali e que já tem o adestramento nas rotinas necessário para poder realizar aquela operação. Então vamos acionar. Qual é o canal que estava previsto? Acionar pelo celular, pelo WhatsApp. Vamos acionar a pessoa, porque o processo não pode parar. Aciona a pessoa, atendeu, chegou no tempo estimado, chegou, está aqui presente, sentou, consegue fazer, começa a fazer, pode até estar supervisionado pelo titular, está olhando, tranquilo, realizou, maravilha. Tudo funcionou. Esse é um exemplo, por exemplo, de uma ação de continuidade muito setorizada, provavelmente de alçada do próprio líder do processo. Tá? A gente pode escalar isso para situações um pouco mais complexas no nível corporativo ou maior da organização. É simulação. Ela dá muito resultado, tem um impacto muito grande, porque quando as coisas não funcionam, fica patente que um ou mais elos da instituição não estão preparados para executar o plano de continuidade, ou o plano de continuidade ele tem aspectos que precisam ser melhorados, eventualmente também, né? Então essas três estratégias a gente recomenda ir temperando com essas três coisas para que a gente mantenha vivo na cabeça das pessoas e das áreas aquilo que está previsto. Então, o plano ele pode ser, o plano de continuidade, a gente diz assim, ele pode ser um plano simples, ele pode ser um plano, às vezes, modesto do ponto de vista daquilo que ele propõe. Mas se ele for muito bem conhecido e as pessoas dominarem as ações, é muito provável que se saiam bem em situações de contingência. E a recíproca é verdadeira. Se eu tiver um plano complexo, muito sofisticado, que ninguém conhece, que ninguém nunca exercitou, que ninguém nunca discutiu a respeito, é improvável que as coisas funcionem se não tiverem sido exaustivamente testadas em tempos de normalidade. E agora, né, a gente vai para o último bloco daquele frame nosso, em que a gente vai falar sobre funcionando na real. Como é que a gente, numa situação real, vai botar para rodar o plano de continuidade, como é que isso vai funcionar na prática. Então, a primeira coisa muito importante é caracterizar o estado de contingência, ou estado, né, de coisas que enseja a adoção das medidas de continuidade. Então, caracterizando o estado de contingência é a atividade número 7. Né? Então, numa situação real, a caracterização desse estado envolve a detecção de uma interrupção concreta ou iminente, alguma coisa que está próxima de acontecer. O trânsito da informação, a atuação dos agentes, né, e a decisão sobre a ativação do plano de continuidade. E mesmo a seleção do rol de medidas disponíveis. Porque eu posso adotar as medidas como se fosse um menu. Eu tenho várias coisas a fazer, eu posso escolher algumas, mas não outras. E tudo isso envolve decisão. Por isso que aquele processo de gestão de continuidade é importante. Aquele que tem que estar contido dentro do plano de continuidade. O fluxo das ações e das decisões. Então, quanto à caracterização do estado de contingência, a primeira coisa primeiro, o insumo é o conhecimento sobre o evento
que aconteceu ou está próximo de acontecer. A primeira coisa é configurar a interrupção. Então, a informação sobre a interrupção, ela pode originar-se de diferentes fontes. Normalmente, a equipe do processo que está afetado vai tomar conhecimento em primeiro lugar e vai acionar os escalões necessários, né? Aí a gente vai analisar o contexto e a decisão de continuidade. Então, análise do contexto e a decisão, como a gente disse, isso pode ensejar uma ação que está na alçada do líder do processo. A gente colocou, normalmente nos planos, coloca no mínimo o líder do processo, tá? Ou ele pode escalar, né, previamente em função do plano de continuidade, se uma das ações estiver delimitada como determinada como fora da sua alçada, normalmente aquela de maior impacto. Então, aquele momento, e para isso é muito importante proceder a essa análise de contexto, para decidir que é efetivamente o caso de acionar uma medida de continuidade e não apenas realizar um ajuste no processo ou uma outra ação administrativa que possa ser adotada com menor impacto e que vai resolver da mesma maneira, tá? Por isso que isso é uma ciência inexata. Não dá para dizer que toda a situação vai ter um desenho que fica claríssimo que eu tenho que acionar a medida de continuidade. Às vezes eu posso decidir entre acionar ou não acionar, tá? Por isso que eu preciso estabelecer a alçada de decisão. E tem a questão da seleção das medidas de continuidade. Então, o agente com alçada definida para tal, ou seja, para decidir, seja o líder do processo ou, eventualmente, o comitê ou colegiado de continuidade, né, vai apreciar a exposição da situação, bem como as ações julgadas oportunas para restabelecer a continuidade do processo. Vai decidir sobre as medidas a serem implementadas e também sobre o acionamento formal do plano de continuidade. Então, é muito importante que acionamos o plano. Por quê? Pessoal, existem ações de continuidade, obviamente, que têm efeitos colaterais, né? Efeitos colaterais de dispêndio de recursos orçamentários, efeito colateral, inclusive, de comunicação e de transparecer para o ambiente externo, que a gente está vivendo uma situação de exceção, uma situação de anormalidade nas operações, uma situação com tintas de emergência. Isso tudo traz um reflexo para o ambiente interno e externo, dependendo muito, inclusive, da natureza das minhas atividades, do meu serviço. De forma tal que acionar o plano de continuidade de uma maneira deliberada, sem muito cuidado, pode trazer efeitos colaterais indesejados. Então, é muito importante essa decisão ser tomada. E aí a saída desse processo, né, desse conjunto de atividades, é o plano acionado e as medidas de continuidade devidamente selecionadas. E aí a gente passa a gerenciar as medidas em curso. Lembrando que pode não ser algo instantâneo, isso pode levar algum tempo. Ou seja, as ações de continuidade elas vão se desenrolando, se desdobrando, envolvendo algum tempo, né? Hoje, um órgão que tem acionado as ações de continuidade de negócio em função da emergência do Covid-19, algumas ações elas podem ter expectativa de demorar ou de serem gerenciadas ao longo de meses, inclusive, né? Pelo que a gente está verificando. O gerenciamento das medidas de continuidade implica, em primeiro lugar, eu tenho a decisão já tomada, eu executar o monitoramento do processo e das medidas e acompanhar junto a equipe de processo como é que está o desempenho do processo, porque ele está sendo rodado no modo B, no modo degradado, com dispositivos, por vezes, em certa medida improvisados, com dispositivos que não são os titulares do processo, com uma estrutura de trabalho que é alternativa. Então, tudo isso pode ensejar uma queda de desempenho. É muito importante monitorar para manter o processo no desempenho entre as faixas consideradas desejáveis, né? Monitorar se as condições que determinaram a interrupção permanecem presentes, isso é muito importante, a fim de perpetuar desnecessariamente ações de continuidade, tá? Uma coisa importante é o seguinte, quando a gente entra no modo B, no modo continuidade, no modo degradado, sobretudo em falando de setor público e de processos que envolvem responsabilidade sobre recursos, execução de recursos, orçamento, controles, etc., é muito importante que a gente tenha um olho sobre em que medida a gente vai, enfim, afrouxar ou não determinados controles, ou vai dispensar determinados controles, porque isso pode gerar responsabilidade. Portanto, é muito importante, sobretudo quando eu deixo de executar alguns registros e controles, porque estou no modo de contingência, que eu tenha capacidade de recuperar esses dados
para no momento subsequente, voltando à normalidade, eu consiga recuperar, reconstruir, reintegrar tudo isso nos controles, nos registros necessários para preservar as condições de governança do meu processo. Então isso é muito importante, né? Ajustar as medidas de continuidade. Com base nos subsídios do monitoramento, a comissão, que comissão é essa, pessoal? Comissão de continuidade é o colegiado, né, o comitê de continuidade, etc., assessorado pela equipe do processo, pelo próprio líder do processo, vai propor ajuste nas medidas de continuidade. Eventualmente, o remédio pode ter sido amargo demais, então a gente vai tirar um pouquinho o ênfase em alguma coisa, vamos suprimir alguma coisa, vamos calibrar, vamos ingressar com outro elemento, porque talvez pela primeira vez o plano esteja sendo executado em termos reais. Todos os ajustes devem ser documentados, né, para a gente permitir o aprimoramento do plano. E o monitoramento ele deve constar num relato periódico para apreciação da alta administração. Então, nos órgãos que têm uma assessoria de riscos, que trata de continuidade, o papel dessa assessoria é primordial quando a gente starta o modo contingência. Porque o plano de continuidade em curso, ele vai ensejar medidas alternativas que precisam ser monitoradas. Então, quem vai monitorar? Essa assessoria vai lançar mão, se for o caso, do comitê, e vai estar muito próximo da liderança do processo, fazendo esse trabalho. E a saída, né, dessa atividade é processo crítico e medidas de continuidade monitoradas e ajustadas. É o plano em curso, as coisas acontecendo de fato, né? Então, enquanto durar o estado de contingência, que enseja as ações de continuidade ativas, é importante que a gente esteja alerta, né, e, sobretudo, o time ligado a risco e continuidade esteja muito em cima, monitorando e ajudando o time de processo para a gente não perder a mão dessas ações, tá claro? E aí tem a figura do retorno à normalidade, que poderia parecer algo simples, né? O fato gerador terminou, as coisas normalizaram, volta todo mundo e faz tudo como antes. Mas nem sempre isso é tão tranquilo. Nesse caso, o que vai startar o retorno à normalidade é o reconhecimento formal, né, de que o fato gerador, né, ele terminou. Então, é uma informação sobre o restabelecimento das condições normais de execução do processo, né? Bom, a gente vai analisar o restabelecimento das condições. O primeiro aspecto a ser analisado é se, de fato, existe estabilidade para o retorno à normalidade. Para isso é importante verificar a disponibilidade da infraestrutura, se está permanentemente, se está consistente, se tudo aquilo que existia antes do processo entrar no modo contingência, se de fato isso foi restabelecido e está assegurado ao ponto da gente retornar o processo para o modo A, né, saindo do modo B para o modo A. E a desativação do plano, né? Então convém que o plano ele seja capaz de operar por um período estendido, como a gente disse, né, permitindo que a recuperação possa ser executada tão logo possível. Com base nas informações de recuperação, os agentes envolvidos decidirão pela desativação do plano. E essa desativação ela pode ser gradativa. Eu posso suprimir algumas medidas e gradativamente ir retornando à realidade. Vamos lembrar que isso pode implicar ações de logística importantes, pode implicar comunicação com uma massa de pessoas que podem estar dispersas geograficamente, porque passaram a trabalhar à distância, então eu preciso ter um modo seguro de fazer isso. Eu vou precisar alocar pessoas, pode ser que não aconteça no mesmo espaço físico, pode ser um novo espaço, então eu tenho que ter um plano de alocação. Tudo isso vai se tratar de um retorno à normalidade. Como eu falei, uma das preocupações importantes é também a gente avaliar a integridade ou o retorno à integridade de registros, né? Que eu posso ter, por algum tempo, operado em regime de exceção, em que a gente deixa de realizar alguns controles. Então eu preciso recuperar essas informações, eventualmente os dados, compor as informações que eu preciso para que eu consiga restabelecer a governança sobre o meu processo. Isso é especialmente importante quando eu estiver falando de informações contábeis, de registros orçamentários, financeiros, patrimoniais e etc., em que a gente precisa ter um histórico preservado disso tudo, tá? E aí a saída é o plano de continuidade formalmente desativado. E aí esse é o melhor momento para a gente ingressar na última etapa, que é de avaliação da efetividade do plano, né? Que é a última atividade do nosso frame, a atividade 10, que é avaliando a efetividade e revisando o plano, né? Então, se eu acionei o plano no caráter real, né, ou acionei qualquer medida, vamos lembrar que acionar o plano significa que eu posso ter acionado uma ação de continuidade pontual,
a cargo de um líder de processo, mas o plano não deixou de ser ativado. Como eu posso acionar uma medida corporativa, como esse exemplo que eu dei de mudar a sede da instituição ou estabelecer do dia para a noite o trabalho remoto de todo o efetivo da minha organização. De qualquer maneira, eu ativei o plano. Então, toda vez que eu ativar o plano, é muito importante que a área responsável pelo tema continuidade, área de risco de continuidade, promova o que a gente chama de avaliação de resultados. Então, a avaliação deve apurar a performance na gestão da continuidade. Como é que aconteceu? O que deu certo? O que não deu certo? Como foi a velocidade? Como é que aconteceu a questão dos níveis de autorização, das instâncias decisórias? As ações funcionaram? A logística estava pronta, não estava pronta? Se não, por quê? Que elo não funcionou? O que pegou? Tinha alguma omissão? Alguma coisa foi feita fora, ao largo do plano? Alguma coisa do plano precisou ser neutralizada, que promoveu um efeito colateral indesejado? Ou seja, vamos avaliar tudo que puder em cima de um acionamento real para revisar o plano. Então, com base nesses subsídios, a gente vai conduzir a revisão periódica desse plano. A gente pode juntar isso e periodicamente promover uma atualização desse plano de modo a manter o plano vivo, né? E aí a gente tem como saída o plano de continuidade de negócios revisado. Pessoal, com isso a gente conclui a 10ª atividade daquele nosso frame, né, de 10 atividades, que começou lá com a construção dos artefatos e termina com o nosso plano revisado. Em termos de considerações finais, né, reforçando só para vocês, a ideia de trazer esse conteúdo e promover essa discussão com vocês tem uma relação óbvia com o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Isso fez cair a ficha de muitas organizações do setor público sobre a necessidade não só de construir, mas de gerir ações de continuidade, de manter essa discussão viva, né? Como eu disse lá no início, a gente não tem ainda um nível de maturidade notadamente igual de outros países, né? Sobretudo países que passaram, no passado recente, aí, situações muito agudas, né? Já ganharam essa maturidade em termos de cultura, de continuidade de negócio. Nosso país a gente ainda precisa melhorar em relação a isso. Mas vamos lembrar também do posicionamento que eu mostrei lá no início de alguns órgãos oficiais de outras nações que não se preocupam nem só em manter essa cultura para dentro do setor público, mas o próprio setor público se encarrega de, enquanto agências vocacionadas para a preservação das atividades de negócio do setor privado, né, de fomentar, de disseminar modelos, ações e conhecimentos sobre continuidade de negócios. Então, se é fundamental isso acontecer no setor privado, o setor privado, né, obviamente, que movimenta a economia, gera empregos, etc., é fundamental que isso aconteça no setor público, porque, como a gente viu em outras nações, é o próprio difusor dessa cultura, o indutor dessa cultura. Então, a nossa recomendação aqui é que a gente aproveite esse ensinamento que a gente está recebendo agora, né, do ponto de vista de contexto do que está rolando no nosso país e no mundo, e que a gente mergulhe na construção de um plano de continuidade, olhando para os nossos processos, para aquilo que é mais caro para as nossas organizações. É um investimento que vale a pena. Eu tive a oportunidade de participar, enquanto atuava no âmbito do setor público, né, como servidor mesmo, na construção de um plano de continuidade. Foi uma experiência gratificante. No começo as pessoas às vezes ficam um pouco assim, será que a gente está gastando muita energia com isso? Será que não é uma viagem? Mas rapidamente essas considerações são substituídas por uma percepção de que nós estamos tocando em questões fundamentais para que a gente tenha um mínimo de estruturação, de ordem, né, e de tranquilidade numa situação como essa, e possa garantir a continuidade das nossas operações e sofra, como eu falei, muito menos nessas circunstâncias e consiga preservar a essência dos nossos serviços. Super obrigado para vocês e até uma próxima. Valeu!